Então, meus amigos, agora a gente já tem uma noção bem interessante do metabolismo. Essa bioquímica e reações químicas do metabolismo serve para mostrar para a gente como que funciona o metabolismo no corpo. Então, na última aula eu mostrei para vocês a imensidade de reações químicas que existem. Elas estão envolvidas em vários processos e estão todas interligadas com o metabolismo energético. É por isso que a gente investiga o metabolismo energético tão a fundo, tá? E várias doenças são causadas por conta desse metabolismo energético. Então, ao longo de toda a disciplina, a gente tem tratado desses aspectos bioquímicos não com um fim em si mesmos, como é geralmente nas disciplinas de bioquímica que são empregadas comumente. Aqui a gente tem sempre trazido um enfoque nas doenças, tá? Principalmente diabetes e obesidade, que são doenças que estão muito prevalentes hoje em dia, certo? Então o que acontece? Hoje a gente vai ver um pouquinho mais a respeito disso. Então, vocês perceberam que o jeito que a gente metaboliza a glicose e a quantidade de glicose que é incorporada no nosso corpo, que é incorporada, né? Falar nosso corpo é até uma redundância, traz alguns benefícios se ela for feita de forma correta, né? Mas um aporte muito grande de glicose traz problemas. Isso é normal, a gente já sabe disso, né? Mas é preciso que você entenda como é que funciona esse metabolismo para poder impactar positivamente na saúde dos nossos pacientes. Então você sempre vai encontrar pacientes que têm algum problema relacionado ao metabolismo energético. Os principais, diabetes e obesidade. Então eu quero que vocês fiquem preparados para orientar de forma correta esses pacientes com os conhecimentos aqui da bioquímica. É óbvio que em outras disciplinas vocês também terão esse contato com essas doenças, né? Mas esse conhecimento bioquímico que é adquirido aqui vai te acompanhar também nessas outras disciplinas. Então, por exemplo, quando você estiver vendo a farmacologia voltada para o paciente diabético, terá esse caráter bioquímico ali por trás dos panos, por mais que você esteja tendo como foco de estudo os fármacos, tá? Então é por isso que a bioquímica é um pré-requisito para todas essas outras disciplinas que aí virão. Se você entende o que está acontecendo aqui na bioquímica, memoriza o que está acontecendo, internaliza esse conhecimento, fica mais fácil lá na frente, tá? Então vamos lá. A gente já sabe que a glicose é utilizada como fonte de energia, né? E a gente tem outras fontes que podem ser usadas também, na falta da glicose principalmente, tá? A gente sabe que existem as gorduras, né, que se acumulam aqui nas pochetes, né, aqui nessa região aqui do braço, por exemplo, e elas são uma excelente forma de armazenamento. Então, eu sempre faço uma tentativa de mostrar para vocês, para facilitar o entendimento, que a gente imaginasse o homem na Idade da Pedra. Então, era muito importante que nós tivéssemos essa capacidade de acumular energia, porque nem sempre se obtinha alimento. Diferente do que a gente encontra hoje, né? Se você sair e for ao mercado, tem lá alimentos te esperando para que sejam consumidos por você. Mas, na Idade da Pedra, era preciso caçar, era preciso coletar frutas e etc., né? Então, essa alternativa metabólica que nós temos é essencial para a vida. O problema é que, atualmente, como nós temos essa grande oferta de alimentos, as coisas
estão saindo do controle. E, primeiramente, o homem precisava ter uma fonte de energia porque ele não sabia quando ele ia comer. Então, nós temos internamente uma forma de pegar essa glicose que está em excesso, que não está sendo consumida, e armazenar como carboidrato. Nós vimos na aula passada o glicogênio. Como é que você vai gravar isso? Tanto nós, seres humanos, como as plantas, têm uma forma de armazenamento de carboidratos. Você come isso todo dia. Se você come uma batata, por exemplo, aquele amido da batata é um polímero de carboidratos, tá? Nós também temos o nosso polímero, que é o glicogênio, que fica no fígado e nos músculos. Na aula passada vimos isso. Por que ele fica exatamente no fígado e nos músculos? Porque nos músculos é que existe uma demanda energética muito grande, caso você precise fugir, caso você precise lutar. E o fígado é o órgão que coordena todo o metabolismo. Então, todos os nutrientes que você absorver agora na janta, os nutrientes que vão chegar lá no seu intestino e serão absorvidos, vão primeiro para o fígado, né? E aí, ele é que vai coordenar essa distribuição. E nós temos ainda uma segunda forma de armazenamento dos carboidratos, que é a transformação desses carboidratos em lipídios. É o que nós conhecemos como lipogênese. Então, além dos carboidratos que vão repor a sua reserva de glicogênio nos músculos e no fígado, os outros carboidratos que ainda sobrarem serão transformados em lipídios. E eu vou mostrar para vocês como isso acontece. O grande problema de nós termos essa grande oferta de alimentos é que isso atrapalha o nosso metabolismo, né? Eu mostrei para vocês o caso de uma grande fome que aconteceu lá na Ucrânia. Então, as crianças que passaram por essa grande fome tiveram uma maior predisposição ao diabetes. Então, a ausência de alimentos também é ruim. Mas, se eu puder colocar um exemplo aqui para vocês que está um pouquinho fora, está mais relacionado com a hipertensão, é um exemplo muito interessante, porque quando descobriram uma tribo lá na Amazônia, fizeram esses doseamentos na alimentação dos nutrientes que eram ingeridos pelos habitantes aí dessa tribo indígena no interior do continente amazônico, né, que não tinha contato com sal. O sal, quem obtinha sal na antiguidade era quem estava perto do mar. Então, nessa tribo, a ingestão de sal diária era de 0,8 miligramas por dia, bem pouquinho. Qual que era a pressão arterial média dos habitantes da tribo? 6/10, 10/6, né? Nós hoje, normalmente, consumimos 20 vezes mais que isso, 20 miligramas de sal por dia. Qual que é a nossa pressão média hoje? 12/8. Então vejam como que a alimentação influencia, né, no metabolismo, e o metabolismo influencia nas doenças. Então a ingestão de sal está associada com essa grande incidência de hipertensão. E do nosso ponto de vista aqui, no metabolismo energético, a ingestão de carboidratos está associada com diabetes e obesidade. Tá? Então vamos começar a nossa aula de hoje depois dessa breve introdução. Nós vimos lá como se comporta esse metabolismo energético, do que ele depende, quem está envolvido. A gente viu também que, na ausência de carboidratos, um exercício vigoroso, a necessidade energética muito vigorosa, nós acabamos por queimar as proteínas. Por quê? Porque os lipídios são consumidos lentamente. Então, você tem que fazer uma grande distinção aqui, para que você consiga orientar corretamente os pacientes futuramente com base nessa bioquímica. Qual que é a primeira fonte de energia que nós gastamos? Carboidrato. Oi? Pois não.
Deixa eu tirar uma dúvida, voltando nas crianças lá que ficaram sem se alimentar. No caso, elas tiveram foram diabéticas, elas ficaram diabéticas ou ficaram predispostas a ser diabéticas? Elas ficaram diabéticas com uma porcentagem maior do que as crianças que nasceram fora desse episódio de grande fome. No caso, então, a falta de alimentação dela danificou o pâncreas e isso, a função da insulina? Isso? O metabolismo como um todo. Porque esse é um ótimo exemplo para mostrar para vocês como que está tudo integrado, né? Aquele mapa metabólico que eu mostrei para vocês na aula passada tem todas as rotas, né? E eu falei que todas as rotas estão conectadas com o metabolismo energético. É como se ali fosse, como se glicólise e o ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico, fosse uma tomada onde eu ligasse todas as outras reações que acontecem no corpo. Dei até um exemplo para vocês do aproveita que você vai lá na cozinha e me traz um copo d'água. Então, todas as reações que são feitas para que as células se multipliquem no seu organismo, para que as células se diferenciem, para que o seu sistema imune funcione, para que os seus neurônios façam conexões, tudo isso está relacionado com o seu metabolismo energético. Então, elas passaram por esse problema, essa grande fome ucraniana, e isso afetou todo o organismo, inclusive os órgãos que desempenham um importante papel aí no surgimento do diabetes. Só avaliaram questões referentes ao diabetes naquela pesquisa. Mas certamente todo o metabolismo dessas crianças, quando elas chegaram na fase adulta, sofreu os impactos dessa carência alimentar na infância. Só adicionando alguns exemplos. Crianças que têm essa carência alimentar também se predispõem, por exemplo, a desenvolver epilepsia, ataques epiléticos. Por quê? É na infância que as conexões entre os neurônios têm que ser feitas. Se não existe energia suficiente para isso, as conexões se tornam bagunçadas no cérebro e aí aumenta a predisposição a desenvolver epilepsia. Tá? Então, bioquímica, a química da vida, tudo que vocês forem ver a respeito da saúde estará relacionado com essa disciplina aqui futuramente. Então, eu não quero que vocês decorem aí como é que é uma reação de lipogênese, mas eu preciso que vocês tenham essa noção, porque vários dos problemas de saúde têm um fundo bioquímico em proteínas, que nós vimos nas aulas passadas, né? Nessas questões energéticas e alimentares, porque a alimentação é que coordena o metabolismo. Então é importante que você, para cuidar de alguém, tenha essa visão mais ampla. Muitos medicamentos, por exemplo, eles não são a cura das doenças, né? Eu estou dando a disciplina de psicofarmacologia. Então, a gente tratou dos benzodiazepínicos lá, que são ansiolíticos, né? Rivotril, que é o clonazepam, alprazolam, lorazepam. Eles são a cura da depressão? Não são. Não. São apenas paliativos para que o indivíduo supere aquela condição de ansiedade ali presente. O que é que cura de fato esse indivíduo? É o tratamento psicológico, né, com psicólogos, que é o que resolve de fato a doença. E aí, até para explicar isso para eles, eu tenho que voltar na bioquímica e mostrar o que eu mostrei para vocês. Como é que funciona o código genético. Como é que funciona a síntese de proteínas. Então, no fundo, quando vocês estiverem lá na farmacologia vendo esses fármacos aí, até mesmo esses fármacos que têm ação no sistema nervoso central, eles têm esse fundamento bioquímico por trás. Vou aproveitar para falar com vocês também de outra questão que é interessante para que vocês entendam as doenças. O conceito de epigenética. A gente tratou aí da genética, né? Então vocês viram que existe o DNA, existem enzimas que replicam esse DNA,
transformam esse DNA em RNA mensageiro. O RNA mensageiro sai do núcleo, chega no ribossomo e é traduzido em proteínas. Beleza. Isso tudo pode mudar, inclusive, diante de traumas. Então, dentro dos neurônios, também acontece essa síntese proteica. As proteínas que vão produzir os neurotransmissores, que vão produzir a serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade, vão produzir o GABA, que é o neurotransmissor que deprime o sistema nervoso central. Então, por que um trauma, por exemplo, uma pessoa viu alguém morrer na frente dela, por que ela fica traumatizada o resto da vida inteira, por exemplo? Porque aquela sensação mudou a expressão gênica dos seus neurônios. A isso se dá o nome de epigenética. Então, existe uma forma de coordenar a expressão gênica que é subjetiva. A princípio, você não consegue mexer nos seus neurônios, né? Se você quiser aqui agora chegar e mandar seu cérebro sintetizar mais serotonina. Não. Mas, como o corpo humano é muito complexo, e a vida também é muito complexa, esses traumas alteram a expressão gênica desses neurônios. Então, pensa bem, vocês com certeza já comeram galinha caipira, né? E também já comeram o frango da granja. O frango da granja, em 1960, ele demorava 80 dias para atingir o peso de abate. Hoje, ele é obtido no peso de abate com 40 dias. É hormônio que põe no frango? Não é. Porque se eu tivesse que dar uma injeção em cada pintinho daqueles semanalmente com o hormônio do crescimento, o preço da carne seria altíssimo, porque o hormônio é muito caro. É hormônio na ração? Não tem como ser, porque o hormônio de crescimento é proteico. Então, quando ele fosse digerido junto da ração, ele seria totalmente degradado. O que aconteceu então? Foram selecionados geneticamente os frangos que conseguiam metabolizar mais aquela comida, transformar aquelas calorias em síntese proteica, etc. E outra coisa, muda-se essa expressão gênica submetendo o frango a uma condição de estresse. Na granja, a luz fica ligada praticamente 24 horas. Eu acho que tem um tempo de descanso, sim, para o frango. Só que não são todas as horas da noite, né? De 6 da noite até às 6 da manhã. Não são essas 12 horas. Isso faz com que um frango coma e altera a expressão gênica. Acelera o metabolismo de forma subjetiva, com fatores que estão externos à expressão gênica do organismo que está sofrendo esse estresse. Tá? Isso também pode ser entendido tanto no caso que eu falei para vocês dos índios, que consumiam pouco sal, e nós hoje consumimos muito sal, e aí isso aumenta a predisposição à hipertensão, quanto no caso do paciente que desenvolve o diabetes, porque não é normal consumir tantos carboidratos como consumimos atualmente, e aí isso muda a expressão gênica, aumenta a predisposição das doenças. Então a bioquímica que vocês estão vendo agora vai dar suporte para todas essas análises no futuro. Então essa noção de epigenética, de metabolismo, de expressão gênica, estará em todas as doenças que você for estudar daqui para frente. Tá? Porque o GTP é parecido com ATP. A adenina e a guanina são ambos bases nitrogenadas, né? Então, a estrutura delas é bem parecida. Isso aí tá, vamos dizer assim, é outra coisa fascinante, né? Porque o DNA tem 1,80 m e está dentro do núcleo de cada uma das nossas células. E o DNA, ele guarda informação. Você que, por exemplo, a gente tem internet de fibra ótica, né?
A internet de fibra ótica, ela manda sinais que são 0 ou 1. 0 ou 1. Luz ou não luz. 0 ou 1. Luz ou não luz. O alfabeto, por exemplo. Temos várias letras, né, dependendo do alfabeto. E a letra que guarda a informação do DNA é A, G, C ou T. Adenina, guanina, citosina ou timina. Eles são parecidos e são utilizados também, além de guardar informação, o ATP e o GTP podem ser utilizados como moeda energética. A mesma base nitrogenada, adenina, que vai lá compor o DNA, só que aí ligada lá dentro do DNA, está ligada a uma ribose, e aí compõe estruturalmente o DNA, só que ligado à ribose. A adenina também, quando ligada ao fosfato, a 3 fosfatos, se torna essa moeda energética. A guanina, ligada a 3 fosfatos, se torna essa moeda energética. Então, é a noção de que o corpo, o organismo como um todo, não desperdiça energia. E ele vai se adaptando. Então, se eu preciso de muita adenina, se eu já tenho todo um metabolismo que vai sintetizar a adenina para que ela pertença ao DNA, por que eu não uso esse mesmo pedacinho para virar minha moeda energética também? Porque todas as células do meu corpo têm DNA e vão ter que duplicar esse DNA para que a célula se multiplique, não é? Então eu sempre preciso ter nas minhas células muita adenina, muita citosina, muita guanina, muita timina. E tenho que ter também a uracila, que é quem substitui a timina no RNA mensageiro, né? Então no RNA eu já não tenho mais a timina, ela é substituída pela uracila. E a uracila é o resultado da degradação da citosina. Então, mesmo quando a citosina vai se degradar, ela se torna uracila e aí é aproveitada para sintetizar a molécula de RNA mensageiro. Então, tudo isso acontece para que o corpo não desperdice energia. Tá? Então, a adenina é algo que é muito abundante na célula. E não se sabe por quê, né? Fica sempre esse embate aí da teoria da evolução com o design inteligente, mas eu não sei se foi por acaso ou se nós fomos feitos assim, eu sei que faz muito sentido quando a gente olha aqui de fora, né? Se tem muita adenina para compor as moléculas de DNA, mas ligado à ribose, eu uso esse mesmo esqueleto de adenina para ficar ligado aos fosfatos e reter energia, tá? Então, dentro de tudo isso aí, um conceito interessante é o da epigenética. Geralmente a gente entra em contato com a epigenética na pós-graduação. Mas eu faço questão de apresentar isso para vocês aqui durante a graduação, porque a epigenética é a última resposta. Quando sobra tudo que você quer imaginar a respeito de uma doença, a respeito de como aquela doença se desenvolveu, geralmente a resposta está na epigenética, tá? Então, por que um paciente que faz muito consumo de açúcar fica diabético? E aí depois ele muda toda a sua alimentação e seu estilo de vida e consegue controlar o diabetes. É de um dia para o outro? Não. Ele tem que mudar a alimentação, mudar o estilo de vida. E aí, com o tempo, o que é que mudou? A epigenética mudou. Mudou a expressão gênica desse paciente, né? Então, aquelas enzimas que estavam produzindo muita insulina e aquela resistência que ele tinha à insulina regrediram, retornaram para os valores normais. Leva tempo. Ninguém também, com exceção do diabetes mellitus tipo 1, tá? Mas ninguém fica diabético por causa do diabetes mellitus tipo 2 do dia para a noite. Você come uma torta doce e aí fica diabético. Não. É cronológico, não é? Demora para que essa resistência à insulina se estabeleça. É porque essa resistência à insulina vai sendo construída lentamente. Então a expressão gênica vai mudando, sintetiza mais insulina. Os receptores de insulina das células
passam a não reconhecer mais essa insulina. E isso demora. Então, para retornar à situação, para fazer com que esse metabolismo volte ao normal, também demora um certo tempo. A mesma coisa com os lipídios, que nós veremos na aula de hoje. Então, ninguém fica obeso depois de comer uma feijoada. É cronológico. Então, conforme a pessoa vai se alimentando mal, se alimentando mal, se alimentando mal, são produzidos esses processos metabólicos. A expressão gênica das enzimas envolvidas no metabolismo, nas enzimas que transformam carboidratos em gordura, se altera. E aí, essa pessoa passa a acumular mais gordura, mais gordura, mais gordura, até que ela fica obesa. Demora. Por que emagrecer é tão difícil? Também porque eu preciso alterar essas condições genéticas que são flutuantes por um certo tempo. Como que eu altero isso? Mudando a alimentação, hábitos alimentares, né? Alimentação e hábitos alimentares e o estilo de vida, né? Então, para mexer na saúde dos nossos pacientes, a gente tem que mexer no metabolismo. E aí tem que fazer esses estímulos para destinar a expressão gênica para um lado contrário para o que ela estava indo. Então é trabalhar na epigenética. Na aula de hoje, a gente vai ver como que ocorre a absorção dos lipídios, né? Como é que você produz gordura. E isso é especial, vou voltar aqui, né? Porque diabetes e obesidade são muito prevalentes hoje em dia. Então esse é o enfoque voltado aí para a farmácia, né? Que a gente tem da bioquímica. Então, o que acontece com essa pessoa que está comendo muito carboidrato ao longo do tempo? Aumenta a liberação de insulina. Porque o pâncreas, quando ele percebe essa grande concentração de carboidratos, ele vai fazer com que o corpo tenha condição de metabolizar a glicose. Qual que é o papel da insulina? Quando a sua célula está lá, ela tem que receber essa glicose aqui em azul, que está na circulação sanguínea, e internalizar a glicose. A insulina é capaz de estimular que a célula coloque na sua membrana plasmática os transportadores que vão pegar essa glicose e jogar para o citoplasma. Mas como está sendo produzida muita insulina, ela para de exercer os seus efeitos. A célula se acostuma com aquilo. E aí passa a não apresentar mais esses transportadores. E é aí que surge o problema do diabetes. Como a glicose para de ser internalizada, porque a célula parou de produzir os transportadores, eu tenho uma hiperglicemia. Então, na circulação plasmática, passa a ter um acúmulo de glicose. Então, essa hiperglicemia que ocorre no diabetes mellitus tipo 2 é o resultado de uma hiperinsulinemia. Tá? Então, é o aumento da insulina que dessensibiliza as células a produzir os seus transportadores, o que acaba causando a hiperglicemia. Lógico que isso não é feito do dia para a noite, né? Essas características aqui, a diminuição da síntese dos transportadores de glicose, né? A síntese interna aqui, porque esses transportadores são proteínas, passam por todos aqueles passos da síntese proteica que nós vimos anteriormente. Então, para que essa síntese proteica diminua, o que eu fiz com a célula? Eu alterei a expressão gênica dessas células. Eu alterei a epigenética. Eu fiz uma alteração epigenética, que estava acima da genética. O normal é produzir, não é? Os transportadores. Só que meus hábitos alimentares me transformaram e transformaram a expressão gênica da minha célula. E aqui é que está o problema, porque isso desregulariza todo o metabolismo. Porque essa glicose que está aqui em excesso vai ser capturada pelo fígado.
E o nosso corpo também tem duas características que são imprescindíveis. Nos músculos, por exemplo, eu preciso da insulina para a glicose poder entrar na célula, né, e ser metabolizada. Então, vou fazer aqui uma célula muscular. Aqui, se eu não tiver insulina, a glicose não entra. Só que no fígado e no cérebro, não tem problema, não tem insulina. A glicose entra de qualquer jeito, tá? Por que isso existe? Porque se você ficar com hipoglicemia, algo que nós já tratamos também durante a disciplina, sem glicose, o que acontece com o cérebro? Ele morre, né? Não tem gordura no cérebro para o cérebro transformar em energia. O cérebro só usa carboidratos. Então, os transportadores de glicose que existem nas células aqui do cérebro, eles não dependem da insulina. Se dependessem, o paciente que desenvolve o diabetes mellitus tipo 1 morreria em algumas horas. Porque, de repente, ele parou de sintetizar a insulina, né? Então, ele vai ter uma morte cerebral. Então, os transportadores de glicose do sistema nervoso central e do fígado não dependem da insulina. Mas o organismo desse diabético está com hiperglicemia. O que o fígado vai fazer? Vai pegar essa glicose toda, metabolizar aqui dentro e transformar essa glicose em lipídios. Lipídios. Lipogênese. Então é assim que o diabetes induz a obesidade, tá? E esses são os grandes males que nós temos, né, atualmente. Então é o que dá para a gente estudar aqui junto desse metabolismo energético, que é o alvo da bioquímica, tá? Então vamos lá. Os lipídios, eles desempenham uma grande variedade de funções celulares. Eles são a principal forma de armazenamento de energia na maioria dos organismos e os principais constituintes das membranas celulares. Então, os lipídios eles estão também nas membranas das células e são utilizados como energia. O coração, por exemplo, ele utiliza muitos lipídios. Vocês, quando fazem um churrasco que põe o coração de galinha lá para assar, aí pega o coração, tem que dar uma limpada nele antes, né? Lavar. Vocês viram aquela camadinha de gordura que fica ali no coração? A gente também tem essa mesma camada. Por que a gordura está ali do lado do coração? Porque ela é utilizada como fonte de energia. Então, os lipídios são a gasolina de avião do coração. O coração faz movimentos ininterruptos, né? Lentos e ininterruptos. Esses movimentos lentos conseguem ser realizados a partir da geração de energia utilizando os lipídios como fonte, tá? E existem vários outros lipídios no nosso corpo, inclusive várias outras vitaminas que são apolares, assim como os triacilgliceróis que nós obtemos na alimentação. Então existem lipídios que atuam como pigmentos nos vegetais, a gente se alimenta deles, né? Retinol, caroteno. Existe a vitamina K, que atua na cascata de coagulação, que também é um lipídio, a gente precisa absorver isso. Detergentes, que são os sais biliares. Nossos sais biliares, se você conseguisse extrair o sal biliar lá da sua vesícula, né, da sua vesícula biliar, você conseguiria lavar seus pratos com ele, os pratos da sua janta aí daqui a pouco. Porque eles atuam como detergentes, eles separam as gorduras, né, para facilitar a digestão dessas gorduras. Os hormônios, a vitamina D, que atua também como hormônio, e os hormônios sexuais são lipídios. Os mensageiros extracelulares e intracelulares, o que é isso? Eicosanoides. Esses eicosanoides são lipídios que estão na parede de todos os seus vasos. Quando existe um processo de inflamação num desses vasos, quer seja porque encontrou uma bactéria ali, quer seja porque teve uma hemorragia interna, ou porque você bateu essa parte do corpo, esses eicosanoides são transformados em prostaglandinas. Essas prostaglandinas
aumentam a sensibilidade dos neurônios à dor. Então, quando você queima, por exemplo, o braço, esses eicosanoides são produzidos ali. E o neurônio que sente a dor vai ter uma percepção aumentada a essa dor, por conta dos eicosanoides se transformando em prostaglandinas. Então, a gente tem medicamentos anti-inflamatórios que impedem a transformação dos eicosanoides em prostaglandinas, por exemplo. Vocês verão isso aí na farmacologia. E âncoras para proteínas de membrana. Tem muitos lipídios que estão nas membranas das células que seguram proteínas. São esses ácidos graxos ligados covalentemente às proteínas. Tá? A superfície de uma célula, é outra noção que você tem que ter aqui da bioquímica, é como se fosse a superfície da floresta amazônica, em que o chão da floresta é a membrana propriamente dita, e todas aquelas árvores, todas, as maiores árvores, as menores, os arbustos, são proteínas e lipídios e carboidratos saindo da célula. Então, lembrando novamente, o nosso corpo aqui dentro, aqui, é tudo escuro. Não tem jeito de uma célula enxergar a outra. Como que elas se comunicam? Bioquimicamente. Então elas vão se tateando, se tocando ali no escuro, reconhecendo partes químicas, não reconhece outras partes químicas, como que um macrófago, que faz parte do seu sistema imune, encontra uma bactéria no seu sangue e fagocita essa bactéria. É porque essa bactéria não tem a mesma cobertura de carboidratos, proteínas e lipídios na membrana plasmática dela. Tá? Por isso que é importante a bioquímica. Assim como outras vias biosintéticas, essas sequências de reações são endergônicas. Então, para produzir os lipídios, eu tenho que gastar energia. Só que é mais eficiente gastar energia produzindo lipídios do que sair para caçar um outro animal selvagem. Entenderam? Então, o corpo já internamente faz essa análise. Então, eu vou gastar energia para produzir lipídios? Vou. Só que esse lipídio vai ficar aqui comigo, né? Armazenado. Eu posso não sintetizar esse lipídio, perder essa energia toda, mas depois eu vou ter que sair correndo atrás de um preá lá no mato, porque eu vou ficar com fome, né? Eu vou precisar de energia. Então, o que é mais eficiente? Eles utilizam ATP como fonte de energia para a síntese, para a biossíntese dos lipídios, mas se gasta energia, por que o corpo faz isso então? Já expliquei, né? E essa síntese também é feita no momento em que há excesso de carboidratos. Quando a insulina está em alta no sangue, numa concentração alta. Quando o corpo sabe que você se alimentou, tá? Nós já vimos que a oxidação de ácidos graxos, que é a utilização dos ácidos graxos como fonte de energia, ocorre pela remoção sucessiva de unidades com 2 átomos de carbono, formando acetilcoenzima A. Então, por que eu preciso, não consigo gerar energia a partir dos lipídios numa situação vigorosa em que eu preciso de muita energia? Porque quem é responsável por transformar lipídio em energia é a mitocôndria. Então isso acontece aqui na mitocôndria. E a mitocôndria só funciona quando tem oxigênio. É outra coisa que eu preciso que vocês memorizem. Então só quando tem oxigênio que a mitocôndria funciona. E numa atividade vigorosa, não existe oxigênio suficiente para irrigar todas as mitocôndrias. Então ela não vai gerar energia a partir de lipídios. Tá? Ela vai gerar energia a partir de carboidratos ou proteínas. Por isso que o Vanderlei, o maratonista, não tem os músculos esqueléticos da mesma forma que o Usain Bolt. Porque ele corre 42 quilômetros ou 44 quilômetros na maratona. Ele deve correr uns 100 quilômetros por semana. Então ele não consegue chegar com oxigênio para todas as mitocôndrias produzirem energia. Aí ele tem que gastar as proteínas, que são gastas onde?
na glicólise. É preciso lembrar que essa mitocôndria aqui está dentro do citoplasma de uma célula, né? E a glicólise está acontecendo aqui nesse citoplasma. Ela também gera energia, muito menos energia do que a mitocôndria é capaz de gerar. Só que ela é executada em alta rotação aqui dentro. E aí acaba conseguindo manter o funcionamento da célula, né? Então, o que acontece aqui dentro da mitocôndria? A mesma coisa que acontece com a glicólise. O final da glicólise produz o piruvato. O piruvato é gerado, né, a partir do piruvato, a acetilcoenzima A. Então, acetil-CoA. As duas reações compartilham esse acetil-CoA. Só que esse acetil-CoA, que é gerado a partir da glicólise aqui, na degradação de lipídios, ele é gerado a partir desses dois carboninhos aqui, ó. 1, 2. Outros dois aqui. Esses outros dois aqui, os outros dois aqui. Eles também são transformados, cortados, picotados dessa molécula lentamente, né, para se tornar acetis-CoA. E aí esses acetil-CoA sofrem aqui a ação do ciclo de Krebs no interior da mitocôndria, produzindo os NAD e os FAD, que vão girar a cadeia de transporte de elétrons mitocondrial, que eu já mostrei para vocês também, né? Esses acetis e os elétrons aqui deles, né, irão fornecer, quando são incorporados no ciclo de Krebs, seus elétrons, que serão transportados para a cadeia de transporte de elétrons por meio de NAD, NADH e FADH2, para que quando esses elétrons transitarem aqui no interior desses complexos, o que vai acontecer? Vai bombear H+ para esse espaço intermembrana. Então vou fazer o H+ em roxo aqui. O H+ fica completamente concentrado aqui nesse espaço intermembrana. Quando esse H+, que está extremamente concentrado aqui no espaço intermembrana, volta por transporte ativo, né, para o interior da matriz mitocondrial, quem que ele gira? Ele gira as pás da proteína ATP sintase. É assim que é produzida a energia. Nós já vimos isso várias vezes também durante o curso. É algo que você já deveria saber, né? Então, cada vez mais a gente vai adicionando conhecimento a esse mesmo processo que temos tratado desde o início, né? Então agora a gente vai aqui especificamente para os lipídios. Aqui é como os lipídios foram degradados para se tornar energia, né? E os bioquímicos, inclusive, acreditavam que o corpo sintetizava lipídios só invertendo esse processo de degradação de lipídios. Mas, na verdade, não é assim que acontece. Depois eles descobriram que existe outra forma de sintetizar os lipídios, tá? Veja aqui, ó, os bioquímicos então pensaram que a biossíntese, a síntese interna dentro do nosso corpo de ácidos graxos, ocorreria pela simples inversão dos mesmos passos enzimáticos que a gente usa para degradar os lipídios dentro da mitocôndria. No entanto, como eles vieram a descobrir, a biossíntese e a degradação dos ácidos graxos ocorrem por meio de diferentes vias. São catalisadas por diferentes grupos de enzimas e localizam-se em compartimentos distintos da célula. Então, lipídio só é degradado no interior da mitocôndria, tá? E a síntese do lipídio ocorre no citoplasma. Beleza? A biossíntese requer a participação de um intermediário de 3 carbonos, que é o malonil-CoA, que não está envolvido na degradação dos ácidos graxos. Então eu mostrei para vocês aqui um lipídio sendo degradado, né? Então a gente tem que fazer o quê? Pegar esses carbonos de 2 em 2 e recortando. Cada um desses 2 carbonos gera um acetil, que é uma estrutura de 2 carbonos ligado à coenzima A. Então daqui sai um acetil-CoA,
daqui sai outro, daqui sai outro, daqui sai outro acetil-CoA, outro acetil-CoA, outro acetil-CoA. Tá? Para sintetizar, não é ligar os acetis-CoA de novo. Eu preciso do malonil-CoA. Ele é que vai iniciar a produção de um novo lipídio. A lipogênese, a biossíntese de um lipídio interno. E esse malonil-CoA é diferente da acetil-CoA que está dentro da mitocôndria. Ok? Não precisa se desesperar quando você vê esse quadro. Essa aqui é a acetil-coenzima A, que nós já vimos também durante a disciplina. O malonil-CoA, ele tem essa mesma porção coenzima A. Vamos desenhar, vamos saber quem que é a coenzima A dessa molécula aqui de baixo? É isso aqui tudo, ó. A coenzima A é isso aqui tudo. Só que em vez de ligar no acetil, que nem a acetil-CoA, ele é ligado no malonil, que tem 3 carbonos. Então, quem inicia a síntese de um novo lipídio a partir da glicose é o malonil-CoA. E aqui a rota biosintética que utiliza o malonil-CoA, que produz o malonil-CoA. Tá? É uma estrutura de 3 carbonos. Depois disso, os acetis são ligados aqui no malonil-CoA. Então, veja que interessante. Se esses 2 passos existissem apenas pela inversão da degradação do lipídio, como que eu ia controlar isso? Como é que a célula ia saber se ela teria que sintetizar ou degradar o lipídio? Né? Então, pensa bem, um restaurante, né? Tem um lugar em que a comida está sendo produzida e um lugar em que a comida está sendo utilizada para alimentação. Né? A mesma coisa está acontecendo na célula. Então, a comida está sendo feita na cozinha e sendo consumida no salão do restaurante. Aqui está acontecendo a mesma coisa. Então, quando é o malonil-coenzima A, está na cozinha, está fazendo o lipídio, fazendo a reserva energética. Quando o lipídio está dentro da mitocôndria, produzindo acetil-CoA, ele está sendo utilizado como fonte de alimento para gerar energia. Então eu preciso ter essas 2 reações em locais diferentes, tá? Senão eu não conseguiria regular esse metabolismo. Ia virar uma bagunça só. Já pensou um restaurante em que a produção da comida é no mesmo lugar que o pessoal está se alimentando? Não ia dar certo, né? Ia ficar tudo desconectado da realidade. Então é uma forma que a célula tem de conseguir regular o seu próprio metabolismo. E aqui são os passos enzimáticos que levam à produção dos lipídios. Então a gente tem aqui, ó, o malonil-coenzima A, grupo malonila, e nesse grupo malonila sai um CO2 e conecta um grupo acetil. Tá? No grupo malonil, a gente tem esse primeiro carbono aqui, ó, que é um bom grupo abandonador, né? É um C-O. Toda vez agora que em qualquer reação química você vê uma terminação com C-O, isso aqui já indica que vai sair um CO2 da estrutura. E quando esse CO2 sai, eu consigo ligar um grupo acetil nesse carbono 2 que está aqui, esse CH2. Então, o complexo enzimático da ácido graxo sintase, que é a enzima que sintetiza ácidos graxos, aproxima o malonil, que tem um ótimo grupo abandonador, que é o CO2, tá? Ao grupo acetil, ao primeiro grupo acil aqui, que vai ser conectado nesse carbono CH2. Então imagine esse CO2 sendo retirado da molécula, deixa um elétron aqui, né? Porque como é que vai acontecer essa reação? Ó? Esse elétron que está sobrando no oxigênio vem fazer uma ligação com esse carbono. Então, os elétrons dessa ligação vão para aquele CH2 que está ali. Aquele CH2 fica negativo. O elétron dele ataca aquele carbono que está ali embaixo, pertencente a um grupo acil. Esse carbono que está aí embaixo é atacado pelo elétron só porque ele está perto do elétron? Não.
esse carbono que está aqui embaixo, esse aqui, ele também está com um caráter bem positivo. Por que, professor, que ele está com um caráter positivo? Uai, ele não está ligado no oxigênio, que é extremamente eletronegativo? Então o oxigênio está roubando a nuvem eletrônica desse carbono, o que o transforma num átomo de carbono com um caráter positivo, né? Então esse elétron que está aqui em cima ataca esse carbono com muita facilidade. E aí nós já temos o primeiro, a base de formação de um lipídio depois que essa reação química ocorre. Aí gasta energia, ó, NADPH mais H+, regenera a NADP, e nós temos aí já o início de um lipídio. Ocorre uma reação de desidratação depois, retira uma molécula de água depois dessa etapa, em que regenera aí um NADPH, e essa desidratação coloca uma dupla ligação aqui. Essa dupla ligação depois também vai sofrer uma redução, e aí nós temos a cadeia lipídica começando, um grupo acila saturado aumentado em 2 carbonos. Depois isso aqui, claro, vai se soltar da molécula, né? E vai virar um COOH, que é um ácido carboxílico, é um ácido graxo. Tá? Então, não precisa decorar isso aqui, é só para que vocês saibam que existe essa reação. E, claro, futuramente, se forem estudar para concurso, né, existe aqui já o resumão para vocês do que é a lipogênese. A lipogênese ocorre em outro local, não dentro da mitocôndria. Senão ficaria muito difícil de regular as 2 etapas. E aqui, novamente, a degradação das fontes de energia, glicose, ácidos graxos e aminoácidos. Todos eles viram acetil-CoA, que dentro da mitocôndria participam do ciclo do ácido tricarboxílico, ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs. Para que isso aconteça, preciso de oxigênio. O que confunde muito o estudante? Porque ele vê glicose participando do ciclo do ácido cítrico, né? Dentro da mitocôndria, né? Só que não é a glicose que entra na mitocôndria. É o produto de degradação da glicose, o acetil-coenzima A. A glicose sofreu a glicólise no citoplasma, gerando piruvato, que depois é transformado em acetil-coenzima A. Tá? E os ácidos graxos, eles são transformados em acetil-coenzima A dentro da mitocôndria. E os aminoácidos, eles podem ser transformados também em piruvato. E aí se tornam acetil-coenzima A também dentro da mitocôndria, participam da síntese de energia aqui. Os aminoácidos também podem se tornar glicose, que aí sofre glicólise e depois o piruvato vai ser incorporado no interior da mitocôndria como acetil-coenzima A. Tá? Vanderlei, ele não consegue degradar ácidos graxos, por quê? Porque é necessário oxigênio. Então o Vanderlei faz o quê? Quando ele está correndo os 42 quilômetros? Ele pega o aminoácido, transforma em glicose e faz a glicólise. Só. Depois, esse piruvato consegue entrar na mitocôndria e ser transformado em energia? Não. Porque não tem oxigênio. O cara está correndo já 30 quilômetros sem parar. Não tem como ele oxigenar tudo. Então vai acontecer glicólise na alta. Ok? Agora, depois que ele parar de correr e descansar um pouco, aí volta a oxigenação e ele volta a produzir energia pelo ciclo do ácido cítrico no interior da mitocôndria. Então vou desenhar aqui uma mitocôndria, tá? O ciclo do ácido cítrico ocorre no interior da mitocôndria. E isso aqui está acontecendo no citoplasma, ok? E isso aqui também está dentro da mitocôndria, né? É a cadeia de transporte de elétrons, em que os elétrons que passam lá na cadeia de transporte de elétrons são utilizados para girar as pás da ATP sintase, produzindo ATP. Ok? Então essa noção da bioquímica é que é interessante. Você perceber
Quais são as diferentes fontes de energia utilizadas pelo organismo? Qual delas será utilizada caso a caso? Então, quando você percebe um paciente que tem uma perda da musculatura esquelética, tem algum problema nesse metabolismo. Alguma coisa pode estar acontecendo. E eu vou dar um exemplo muito interessante disso para vocês, no caso dos idosos, lá no final da aula. Então, como que os lipídios são absorvidos? Os lipídios, eles são absorvidos no trato gastrointestinal, certo? Então, quando você come uma picanha, o lipídio entra aqui pela boca da pessoa. E percebam que aqui no desenho está tudo assim, ó, porque isso aqui já é o trato gastrointestinal. Então, o triacilglicerol do lipídio, com a ajuda lá dos sais biliares, ele é separado das grandes placas de gordura que existem. E aí as lipases, principalmente as lipases pancreáticas, transformam o triacilglicerol em 2-monacilglicerol mais ácidos graxos. Então, o que é um triacilglicerol? São 3 ácidos graxos conectados no glicerol. Esse é o glicerol e esses são os ácidos graxos. Tá? A lipase vem cá e quebra o triacilglicerol em a parte glicerol, que é chamada de 2-monacilglicerol, e os 3 ácidos graxos. Ele faz isso com todos os triacilgliceróis. E aí, tanto o 2-monacilglicerol quanto os ácidos graxos vão para o interior do enterócito, que é a nossa célula que reveste o intestino. Lá dentro do enterócito, eles são novamente conectados, criando de novo um triacilglicerol, tá? Por isso que tem TG aqui e TG aqui. Depois que eles se tornam novamente um triacilglicerol dentro do enterócito, eles são empacotados em quilomicrons. Mas, professor, por que o corpo faz isso? Por que ele já não joga esse ácido graxo na circulação? Por que ele já não joga o triglicéride na circulação? Pensa bem, meu caro. A concentração de ácidos graxos na corrente sanguínea não pode ficar muito grande. Porque lá no começo da disciplina, nós vimos que polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Então, no sangue, o que tem? Esses bumerangues aqui não são bumerangues, são as moléculas de água, certo? E são moléculas polares. Já pensou, depois da feijoada, todos aqueles ácidos graxos sendo mandados para a sua circulação sanguínea? Eles iam formar um tampão aqui de gordura, uma placa de gordura indissolúvel, que ia se acumular aqui nos seus vasos. Isso ia ser legal para a gente? Não ia. Porque essa placa aqui está desse tamanho. Mas na hora que essa artéria ou veia diminuísse a capilaridade, né, ficasse bem fininha para chegar lá na ponta do seu dedinho, o que ia acontecer? Ela ia virar uma crosta de gordura. E aí? E essas células que estão aqui em volta? As células da sua pele, por exemplo, em que os capilares que irrigam a pele são bem pequenininhos. Elas iam ser irrigadas aqui por sangue? Elas iam receber oxigênio? Não, né? Só ia receber gordura. Essas células todas iam morrer. Tá? Então, o corpo lança a mão de um artifício para conseguir transportar toda essa gordura. É por isso que ele pega, transforma novamente em triacilglicerol e cria uma estrutura, que é uma lipoproteína. O que essa lipoproteína faz? Por fora, é igual uma membrana plasmática, tá? Então tem os fosfolipídios aqui, os fosfolipídios de membrana, que tem dentro de uma célula. Esses fosfolipídios estão com a porção apolar voltada para dentro da lipoproteína e a porção polar voltada para fora. Essa porção polar voltada para fora faz com que essa estrutura toda se dissolva em água, né?
porque é polar. A porção polar voltada para fora e a água polar dissolve. E aqui dentro eu guardo quem? Os triacilgliceróis que eu sintetizei. Então, cada um desses quilomicrons vai ter muito triacilglicerol de uma forma solúvel no sangue, que é majoritariamente constituído de água. Então existe uma proteína que é sintetizada aqui pelo enterócito, que organiza dessa forma o que nós chamamos de quilomicrons. Então os quilomicrons são uma forma de transporte das gorduras de um jeito que elas fiquem solúveis no sangue, sem causar maiores problemas. Tá? E aí o que acontece com esses quilomicrons? Eles vão migrando, eles vão primeiro para a linfa, depois vão para o sangue. Em todos os seus capilares, em todo o seu corpo, em todos os seus vasos sanguíneos, existe uma proteína chamada lipoproteína lipase, em todos. Ela está aqui perto das células dos seus capilares. Tá? O que essa lipoproteína lipase faz? Quando o quilomicron chega ali pertinho dela, a lipoproteína lipase quebra alguns, aqui é o quilomicron chegando perto da lipoproteína lipase. A lipoproteína lipase vai lá e arranca alguns triacilgliceróis do quilomicron e transforma esses triacilgliceróis em ácidos graxos. E aí, esses ácidos graxos, justamente por serem insolúveis no sangue, são rapidamente absorvidos pelas células que estão em volta. Tá? Então, essa é a forma mais eficiente de transportar gorduras. Parece que foi fabricado, né? Parece que são robôs, nanorobôs que estão organizando todo o nosso metabolismo. E é desse jeito. Então, as lipoproteínas lipases presentes em todos os seus vasos sanguíneos, quando o quilomicron passa ali perto, ela transforma o triacilglicerol que está aqui dentro em ácidos graxos. E aí o ácido graxo não é insolúvel no sangue? Então ele vai para o interior das células. O ácido graxo tem uma afinidade bem grande pela membrana da célula, né? Porque a membrana da célula também é apolar. Então ele entra na célula aqui rapidinho e é encaminhado lá para o interior da mitocôndria da célula para ser transformado em energia, no caso do músculo. Mas o que pode acontecer também? Se for um adipócito, uma célula adiposa, esse ácido graxo que foi liberado aqui no sangue entra no adipócito e dentro do adipócito ele é novamente transformado em triacilglicerol e fica lá armazenado. Tá? Durante toda a sua vida acadêmica, você estudará problemas relacionados a colesterol alto, certo? Nessa aula aqui, você está tendo a explicação bioquímica do que gera esse problema. Até agora, nós vimos os quilomicrons, né? Os quilomicrons são a gordura que é absorvida na dieta. Mas lembra-se que a gente está falando dos lipídios que são sintetizados no interior do corpo? Olha aqui por onde que eles são sintetizados. Ó. A glicose em excesso é capturada pelo fígado e o fígado transforma essa glicose em triacilglicerol. E aí, assim como eu expliquei para os quilomicrons, o fígado cria uma lipoproteína chamada VLDL. Estou fazendo a VLDL aqui, ela é um pouquinho menor que os quilomicrons, tá? Cheio de triacilgliceróis dentro da VLDL também. E aqui os ácidos graxos com a cadeia polar voltadas para o lado de fora da VLDL. Tá? Então, por que tem que dosar colesterol no sangue dos pacientes? Porque essa VLDL também vai encontrar com a lipoproteína lipase dos seus capilares, dos seus vasos sanguíneos. E a VLDL vai perder um pouco dos seus triacilgliceróis. A VLDL, depois que perde um pouquinho dos seus triacilgliceróis em ácidos graxos, ela se torna IDL.
E depois que a IDL também encontra uma outra lipoproteína lipase, quem que ela se torna? Ela se torna o LDL, famosíssimo colesterol ruim, não é verdade? Com certeza vocês conhecem alguém que tem problema de colesterol. Quem que é o grande vilão? É a LDL. Por que, professor, que é a LDL que é o grande vilão do colesterol? Porque é a LDL que consegue se acumular nos vasos, criando a famosa placa aterosclerótica. Então a LDL acumula aqui e cria essa placa, né? Quando essa placa inflama, coagula, chega a macrófago aqui, forma um trombo, esse fluxo de sangue é impedido. O fluxo de sangue não passa mais. O que acontece com o músculo que foi irrigado aqui depois, ou o cérebro? Não é irrigado mais por um tempo. As células morrem, infarto. Doença... Seria placa de ateroma? Isso aí. Doença arterial coronariana. Essa placa aterosclerótica, placa de ateroma, e esse é o problema do LDL. E aqui eu estou mostrando para vocês o seguinte: só a VLDL é que se torna LDL, tá? O quilomicron não. Então os nossos avós estão certíssimos quando eles cozinham com gordura de porco, quando eles consomem carne de porco, torresmo, né? Porque consumindo essa gordura que se transforma em quilomicrons, isso não dá problemas específicos do colesterol. Agora, consumindo muita glicose, eu tenho o aumento do colesterol alto. Por quê? Eu tenho um aumento do colesterol ruim. Por quê? Porque VLDL se torna LDL depois que ela se encontra com a lipoproteína lipase. Então, qual que é o grande vilão do colesterol alto? É o carboidrato. Tá? Então, com certeza, você vai orientar pacientes ou familiares ou amigos que estão com colesterol alto. E aí ele vai falar assim, não, eu parei de comer gordura, parei de comer torresmo, parei. Beleza. Está comendo o quê? No almoço ele come arroz, macarrão, batata frita, feijão, ainda joga uma farofa, uma farinha de mandioca no feijão. O que é isso aí tudo que eu falei para vocês? Carboidrato. Então não tem como o paciente fazer o controle do colesterol se ele não se alimentar corretamente. E isso aqui não é um curso de nutrição para a gente falar de alimento. Não. Só que é a alimentação que determina o metabolismo. Tá? Não tem como escapar disso. Então, é por isso que nós, farmacêuticos, temos que dominar essa parte, porque a gente domina o metabolismo energético, da forma que eu expliquei para vocês até então. E o que vai fornecer a matéria-prima para o metabolismo energético? É a alimentação. Então, você não precisa saber de muita coisa também sobre composição de alimentos, não. Mas você já sabe que arroz, macarrão, batata frita e no feijão colocar uma farinha de mandioca é muito carboidrato, não é verdade? Então, ele é o grande vilão do colesterol alto. Os quilomicrons são fontes de triacilgliceróis, sim, só que eles não se tornam o LDL diretamente, da mesma forma que a VLDL se torna LDL diretamente. Tá? Então vamos seguir aqui. E aqui eu escrevi, claro, tudo isso que eu falei para vocês, então não precisam ficar desesperados com essa questão. Os passos de absorção dos lipídios estão todos aqui descritos para vocês poderem estudar posteriormente. Isso aqui é muito importante, vale a pena ver. Aqui embaixo estão, né, as legendas da figura. Essa figura aqui também cai em concurso, com certeza. Você precisa saber disso. É muito importante que você domine essa parte. E vocês, com certeza também, já conheceram alguém que quis tomar o Orlistat para emagrecer. Não é verdade?
que o orlistat faz? O orlistat impede a transformação dentro do intestino de triacilglicerol em 2-monacilglicerol e ácidos graxos. Então, o orlistat impede a digestão do triacilglicerol. Aí, a pessoa quer emagrecer, vai chegar na farmácia, quando você estiver na farmácia, ou se ela descobrir que você é aluno do curso de farmácia, ela vai perguntar, o orlistat é bom para queimar gordura, né? Depois dessa aula você vai responder, não. O orlistat não queima gordura. Ele impede a absorção de gordura da alimentação. Então, quais são os problemas do orlistat? Como eu não tenho a transformação do triacilglicerol em 2-monacilglicerol em ácido e 2-monacilglicerol mais os ácidos graxos, eu não absorvo esses ácidos graxos. O triacilglicerol fica íntegro aqui. E ele é muito apolar. Ele muda, inclusive, a consistência das fezes. Então, quem utiliza o orlistat tem diarreia, tem o famoso efeito escopeta. Então, isso traz problemas intestinais. E outra, sabe, todos aqueles lipídios que nós comentamos lá no início da aula, as vitaminas que são apolares, vitamina E, vitamina D, caroteno, que são antioxidantes, nada disso será absorvido também da alimentação. Porque essas vitaminas apolares vão junto com os ácidos graxos, que são absorvidos aqui, 2-monacilglicerol e os ácidos graxos. Então a vitamina D, vitamina E, carotenoides também não serão absorvidos. Então esse é o problema do paciente que quer usar o orlistat para queimar gordura. Não existe esse tipo de interação. O orlistat é utilizado nos tratamentos em que o paciente é obeso, possui obesidade mórbida, não tem condições de se movimentar. E aí ele diminui a sua ingestão de calorias. Quando ele está... Pois não? Então, no caso do orlistat, você falou das vitaminas. Se no caso eu tomo orlistat e faço uso de vitaminas, eu também não vou conseguir absorver elas? Exatamente, não vai conseguir. Porque o orlistat está impedindo que os outros ácidos graxos sejam digeridos. E essas vitaminas todas, mesmo que você faça a utilização dessas vitaminas em cápsula, elas vão se dissolver ali no seu intestino, só que elas não terão ninguém que entrará com elas nos enterócitos. Porque os ácidos graxos da dieta não estão sendo digeridos, os triacilgliceróis não estão sendo transformados em triacilgliceróis, em ácidos graxos. Vocês lembram daquela velha máxima das primeiras aulas? Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Eu tenho que ter triacilgliceróis se tornando ácidos graxos para que a vitamina D aqui no meio, a vitamina E aqui no meio, os carotenoides dos alimentos entrem nos enterócitos todos juntos. Se eu não tiver os ácidos graxos, eu não absorvo vitamina E, vitamina D, vitamina K, carotenoides. Simplesmente não absorvo, mesmo que eu faça suplementação. Então vejam os problemas das pessoas que usam orlistat de forma indiscriminada, sem a necessidade, para, entre aspas, queimar gordura. Não funciona. E essa pessoa que vai utilizar o orlistat, na verdade, ela está querendo o quê? Eu quero emagrecer, mas não quero parar de comer doce. E eu acabei de mostrar aqui para vocês que se come muito doce, carboidrato, a glicose vira lipídio. Vira triacilglicerol. E como VLDL, ganha de presente um colesterol alto a pessoa que quer usar o orlistat e só comer doce. Tá? Professor, pois não? Lá na farmácia, as pessoas levam muito, junto com o orlistat, o óleo de cártamo ou ômega 3, para fazer um auxílio junto. Adianta em alguma coisa? Não adianta, porque tem uma outra questão também, ó. O orlistat ele não é absorvido pelo corpo, ele só atua ali no intestino, Paula.
Ele só fica dentro do intestino, tá? Então, se o orlistat só vai funcionar para não degradar os triacilgliceróis e não absorver gordura se ela for tomada depois da alimentação, né? Porque, por exemplo, se a pessoa toma de manhã de jejum o orlistat, vai adiantar nada. Na hora do almoço, vai ter a ingestão de comida e o orlistat já passou ali há muito tempo. O orlistat não é absorvido, ele só funciona no próprio intestino, inibindo as enzimas que degradam os lipídios. Tá? A mesma coisa, vou te dar um exemplo, o albendazol, que tem solução oral. Eu acho que você já trabalha em farmácia, né? Você já vendeu o albendazol? Ele é solução oral ou comprimido mastigável, certo? Certo. Por quê? Porque ele vai diluir no suco gástrico e ele vai entrar em contato direto com os vermes que estão no intestino. O albendazol, então, não vai ser absorvido igual os outros fármacos aí, hidroclorotiazida, losartana. A mesma coisa o orlistat. Então, ele só inibe as enzimas intestinais. Tem paciente que vai procurar esses medicamentos e aí vai fazer uso disso antes de comer, do desjejum, vai tomar de manhã ou muito à noite. Só vai funcionar primeiro depois da refeição ou um pouquinho antes da refeição, tá? Porque aí é a hora que as enzimas são liberadas para digerir. Ok, não tenho ácidos graxos, mais sendo digeridos ali a partir da digestão dos triacilgliceróis. O que vai adiantar o paciente tomar esses outros óleos, o óleo de cártamo? Porque vamos imaginar aqui no intestino, ó. Os triacilgliceróis estão aqui, TG, eles são apolares. Eles não serão transformados em ácidos graxos, então eles vão embora. Aí nós vamos ter também o óleo de cártamo, né? Ômega 3. Eles também são apolares. Eles vão se dissolver junto com os triacilgliceróis e vai todo mundo embora. A absorção de ômega 3 e óleo de cártamo será mínima, bem pequenininha. A maioria do ômega 3 do óleo de cártamo vai toda embora junto com os triacilgliceróis. Tá? Porque eles vão preferir ficar dissolvidos aqui junto com os triacilgliceróis, que são muito apolares. Então, é um trabalho que está sendo executado de forma errada. O ômega 3 e o óleo de cártamo seriam muito absorvidos se os triacilgliceróis se transformassem em ácidos graxos com a ação das lipases. Aí entra todo mundo junto, né? Mas como o orlistat está inibindo as lipases, eu não estou transformando triacilgliceróis nos 3 ácidos graxos mais o 2-monoacilglicerol. Então o triacilglicerol não tem transportador para entrar no sangue, ele vai embora. E nisso ele leva embora boa parte do ômega 3 e do óleo de cártamo e de qualquer outro componente que seja apolar, assim como a vitamina D, a vitamina E e outros carotenoides. Tá? Então corre o risco desse paciente ter uma hipovitaminose depois. Aminoácido, quando descarboxilado, pode virar NH3? Sim, ele vira. É a digestão dos aminoácidos que cria a amônia dentro do nosso corpo. Tá? E todo esse processo também está descrito aqui, está comentado. Tá? Então não adianta tomar orlistat e continuar comendo doce. Como é que acontece a lipogênese? A partir do consumo de carboidratos. Então, tudo isso que eu expliquei para vocês também está descrito ali. E qual que é o grande problema da VLDL, que nós comentamos já? É porque a VLDL, que é produzida a partir dos carboidratos, depois que ela perde o seu conteúdo lipídico, ela se torna quem? A LDL. E o LDL, meus amigos, ele é absorvido pelas células, porque o LDL tem muito colesterol no seu interior.
E as nossas células utilizam bastante o colesterol. Nas membranas plasmáticas das células, tem colesterol, que eu estou fazendo aqui em verde. Muito colesterol. Por quê? Porque o colesterol ajuda a dar fluidez às membranas plasmáticas. Nossas células genitais, lá, das gônadas, utilizam o colesterol também para produzir testosterona, estrogênio, estrógeno, tá? Então, o colesterol é essencial para todas as células. Inclusive, as nossas células nucleadas, todas elas são capazes de sintetizar colesterol ou absorver o colesterol a partir do LDL circulante. E aí que está o ponto, porque quando esse LDL encontra um receptor aqui na superfície da célula e entra, se tiver muito LDL, ele pode acumular. E aí ele não se dissolve no citoplasma. Aqui entrou uma LDL, né? Agora imagine 10 LDLs entrando aqui ao mesmo tempo. 20, 30, 40, nessa porçãozinha da célula. Eles são muito apolares. Eles iam ficar acumulados aqui, ó. E aí não dissolve mais no citoplasma da célula. Não tem como essa célula acessar esse LDL mais. E aí, o LDL que está passando aqui num capilarzinho bem fininho aqui em volta, na hora que ele percebe esse monte de LDL aqui, ele já, opa, entra aqui. Porque apolar dissolve apolar, né? Esses conceitos bioquímicos que a gente viu lá no início vão ser usados para sempre por você agora para entender as doenças. É por isso que a bioquímica é a química da vida, tá? E aí cria a placa aterosclerótica, o risco de doença arterial coronariana, porque se isso aqui inflama, fecha o vaso, não irriga quem tiver aqui para frente, tá? As células que estiverem aqui para frente não receberão sangue, não receberão oxigênio, não receberão glicose, vão morrer. Ok? Esse é o grande risco da placa aterosclerótica, tá? Então, os quilomicrons não viram diretamente o LDL, que é o colesterol ruim, mas a VLDL se torna o colesterol ruim diretamente. Então, dentro desse processo que nós estamos discutindo, dessa forma de armazenamento de energia, que são os lipídios, isso aqui era essencial na época das cavernas, meus amigos. Porque o ser humano comia e não sabia quando ia comer de novo. Então ele pegava a glicose, guardava em glicogênio um pouco, e depois que ele comeu mais glicose, essa glicose virava VLDL e entregava os ácidos graxos lá para o tecido adiposo. E aí ficava guardado. Aí esse grupo de pessoas da Idade da Pedra ia andar mais, sei lá, uma semana talvez, sem encontrar nenhuma caça, nenhuma fonte de alimentação. Como é que eles iam sobreviver? Com essa gordurinha aqui do tecido adiposo que vai lentamente sendo enviada para o sangue, né? Agora hoje não dá mais para ser assim. Então, eu já expliquei para vocês isso que está aqui também, ó. O VLDL se torna IDL e o IDL se torna LDL posteriormente, tá? E o colesterol bom? Vocês já ouviram falar no colesterol bom? Com certeza, né? Quem que é o colesterol bom? O colesterol bom é a HDL. O LDL é o responsável por levar o colesterol para as células, né? A gente viu lá uma imagem de uma célula assim, né? Com os receptores recebendo a partícula de LDL aqui que eu estou fazendo em azul, a partícula de LDL entrando e é utilizado no metabolismo da célula, né? O LDL, assim como a VLDL, assim como a IDL e assim como os quilomicrons, ele é uma lipoproteína. Então, quando o LDL é degradado aqui na célula, ele se torna uma fonte de colesterol e de aminoácidos para a célula também. Professor, por que o quilomicron, a VLDL e o IDL não entram nas células? Porque eles são partículas muito grandes em comparação ao LDL, tá?
Então, só o LDL é capaz de entrar nas células. Só o LDL é capaz de se acumular na placa aterosclerótica. Quilomicrons, VLDL e IDL são muito grandes, tá? E a HDL faz o quê? Sabe esse colesterol que está aqui acumulado? A HDL pega esse colesterol e leva de volta para o fígado. Por isso que ela é o colesterol bom. Então, a grosso modo, se o LDL suja o corpo com colesterol, a HDL limpa o corpo, tá? O LDL pega esse colesterol e manda para as células, aí pode acumular. Quem é que pega esse colesterol que está acumulado nas células e leva de volta para o fígado? É a HDL. O fígado precisa de bastante colesterol porque ele não produz os sais biliares, que ficam aqui armazenados na vesícula biliar, que são liberados quando a gente come. Pois é, para fazer sal biliar, eu preciso de colesterol. Então é por isso que existe a HDL, com essa função de capturar esse colesterol que está lá no seu corpo inteiro e trazer de volta para o fígado. Por isso que a gente sempre quer que os nossos pacientes tenham uma redução do LDL e um aumento da HDL. Não é verdade isso? Sempre a gente não busca isso nos exames? Com certeza você já viu o exame de alguém. Então aqui estão todas as lipoproteínas resumidas para você, com as suas respectivas funções. Tá? Não é o intuito da aula fazer com que você decore isso aqui, não. Eu só quero que você entenda o metabolismo dos lipídios, bioquimicamente falando, as reações que acontecem no metabolismo dos lipídios. Entre elas está a síntese dessas lipoproteínas para poder transportar os lipídios no nosso corpo. Se não existissem essas reações de síntese de lipoproteínas, a gente nunca poderia transportar gorduras no sangue. Por quê? Diante dos parâmetros bioquímicos que vocês já dominam, seria impossível diluir gordura no sangue, certo? E eu acho que nós temos pouco tempo, né? A aula vai até 8h10, se não me engano. Alô, som testando, 1, 2, tem alguém aí? 8h20? Ah, então vamos mais um cadinho então. Qualquer coisa a gente continua na aula que vem, tá? Não sei se vai dar tempo. Os sais biliares, que eu mostrei para vocês também já como é que eles funcionam, né? Eles emulsificam as gorduras. Se você não tem sais biliares funcionando, fica difícil separar as placas de gorduras que a gente come numa picanha, por exemplo. Tá? O sal biliar é como se fosse um sabão. Então, quando você come um pedaço de picanha, que é delicioso, aquele pedaço de gordura é desse tamanho aqui. Você mastiga ele, né? Tem a carne aqui embaixo. Você mastigou o pedaço de gordura, só que ele vai ficar grande ainda. Talvez ele fique desse tamanho assim, mais ou menos. Né? Aí um pedaço desse está lá no seu estômago. O estômago tem um conteúdo aquoso. Essa gordura vai se dissolver no estômago? Não. Quando esse pedacinho desse tamanho aqui chega no intestino, eu preciso do sal biliar. Quando o sal biliar bate nele aqui, ó, ele transforma esse pedacinho em pedacinhos menores. E aí, as outras enzimas que degradam os triacilgliceróis, como a lipase pancreática, que degrada os triacilgliceróis, aumenta a superfície de contato com esses pequenos pedacinhos. Veja quantas áreas podem interagir com a lipoproteína lipase depois que os sais biliares agiram, separando esses pedacinhos de gordura. Várias, né? Enquanto que aqui, a lipoproteína lipase, nesses pedaços maiores, não teria tanta interação. Então, os sais biliares aumentam essa superfície de contato. E o nosso corpo é maravilhoso. A vesícula biliar, que guarda
os sais biliares, né, que são feitos a partir de colesterol, ela é estimulada pela produção desse hormônio aqui, ó, a colecistoquinina. Tá vendo como é que em qualquer área do metabolismo a gente encontra o conhecimento da bioquímica? Então, é produzido esse hormônio colecistoquinina, um hormônio que é feito de aminoácidos. Se esse hormônio é feito de aminoácidos, ele é um oligopeptídeo, né? Ele foi sintetizado a partir da tradução de um RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro foi replicado a partir de um DNA da célula que está ali no intestino. Então, quando o alimento entra no intestino, aquelas células intestinais do início do intestino ativam proteínas que vão ler o DNA aqui no núcleo, criar um RNA mensageiro que vem para o citoplasma, encontra um ribossomo, traduz esse RNA mensageiro numa proteína, uma pequena proteína, né, um oligopeptídeo. Esse oligopeptídeo é transportado aqui dentro de uma vesícula, né, para o exterior da célula. Essa vesícula se funde ao exterior da membrana plasmática da célula, libera a colecistoquinina no sangue. Isso aqui viaja no sangue inteiro, chega lá na vesícula biliar e comanda a contração da vesícula biliar, que tem bile no seu interior, sais biliares. O sal biliar, então, é enviado para o intestino para ajudar na digestão das gorduras. Tá? Vários processos metabólicos se baseiam nesses conhecimentos bioquímicos básicos que nós temos. Cada dia, com cada paciente, será um teste dessa sua capacidade. Medicamentos interagem nessas vias. Ah, professor, mas e o paciente que teve pedra na vesícula e teve que remover a vesícula? Ele não tem mais a colecistoquinina, vai chegar lá e ele não tem vesícula mais. O que acontece então? A bile que é produzida é enviada a todo momento para o intestino. Então, isso dificulta um pouco a digestão dos lipídios. Se esse paciente comer muita picanha gordurosa, ele vai ter problemas, vai ter uma diarreia, com certeza. Tá? Então, vamos ficar por aqui hoje, porque o nosso tempo já está acabando. Eu acho que vocês têm aula depois, né? Ou não? Fala mais alto aí para nós, por favor, não entendi. Tem aula depois? Ih, tá faltando muita coisa ainda. Vamos deixar para a aula que vem então, meus amigos. Paramos aqui nos sais biliares para eu explicar para vocês mais correlações que existem com a nossa bioquímica, essas reações químicas, como que, na próxima aula eu vou explicar para vocês como que esses triacilgliceróis que estão no tecido adiposo são transformados em ácidos graxos para serem utilizados como fonte de energia, tá? E aí vocês vão entender melhor como que o diabetes induz a obesidade, baseado aqui nas bioquímicas e reações químicas do metabolismo, tá? Beleza? Mais alguma dúvida, sugestão, comentário, angústia? Já já posto para vocês lá na página, vou subir para o YouTube. Uma excelente sexta-feira para vocês e um ótimo final de semana. Fiquem com Deus, até a próxima.